Polinômio, como eu sempre gosto de fazer, né? Vou fazer uma breve revisãozinha. Polinômio é uma expressão dessa forma. Ah, coisa boa, tá com 0 de delay, tá? Aqui, ó, só o teste. Só o teste. O problema era o computador. Coitado, né? Tá lisinho. Aí, se liga. Aí tem polinômio, né? Que é uma função. Polinômio não é nada diferente. Vocês já viram polinômio, né? Polinômio é uma função desse tipo aí. Essa expressão que tá tudo em azul. E tá bonitinho, pô, o meu... foi bonitinho. Eu disse que eu ia fazer bonito. Eu fiz bonito. Você tem que aprender contigo? Não, pô. Foi 3 dias pra fazer isso. Aí, tipo, tem esse troço aí que a gente chama de polinômio, né? Cada azinho desse a gente chama de coeficiente. E cada termo, tipo, alguma coisa mais alguma coisa, esses alguma coisa a gente chama de monômio. Tipo, a n, x elevado a n, isso é um monômio. Tá? Até o finalzinho lá, que é só o A0, A1, x e tal. Isso são monômios. Soma de monômios. Soma de monômios é um polinômio. Cada azinho é coeficiente. E o coeficiente do maior monômio é do cara que tem maior potência, a gente chama de grau. Tá? Aí eu falei de uns exemplos, dei esses exemplos como polinômios. Não são exemplos difíceis assim, são exemplos bem rapidinhos. Tipo, no primeiro aí, a maior potência que aparece no x é 2. Então o cara tem grau 2. É fácil assim. Tá? No segundo tem grau 3. E nos outros dois não são polinômios. E eu falei, ó, o zero, polinômio constante, alguma função constante é polinômio. Ele tem grau 0. Mas a função 0, constante igual a 0, não tem grau. Diga aí. Começou. Tô aqui no Meet. Beleza. O 4 não é um polinômio porque ele não está expresso daquela forma azulzinha. Ele não é assim, ó. Mas se eu fizer com que ele se expresse dessa forma, ele vai virar eu vou te deixar triste. Não dá para deixar. Se houver uma soma de frações. Fração de polinômio não é um polinômio. Nem sempre. Assim, não. Tá? Mas a gente vai ver que dá para dividir polinômio. A gente vai ver isso. O zero ele não tem grau definido. É só porque, tipo, qual o maior monômio que você consegue? Qual é o cara de maior potência? Todos são zeros. Então, não dá para falar disso. Ele não tem grau definido, tá? Só isso. Soma de polinômio, produto de polinômio, a gente consegue fazer. E o resultado ainda dá um polinômio. Basicamente, a conta para você fazer isso, na hora de somar, é só juntar os termos de potências iguais e somar os números que estão acompanhando eles, os coeficientes que estão acompanhando. E o produto é fazer um chuveirinho bem grande, normalmente. Mas é só fazer o produto. Não tem coisa nova, não. Coisa que já existia. E uma pergunta, né? Tipo, o que é que acontece com o grau quando a gente faz essas operações? Hã? Tá bonitinho, colorido. Tá bonitinho, pô. Tô, fiquei. Eu quero fazer o resto assim agora. Vou tentar. Dá trabalho. Principalmente pra mim, que não sou organizado. Mas, tipo, o que é que o grau acontece? O que é que muda no grau, né? Quando eu somo polinômio? Somar polinômio é meio triste o grau. O grau tá nessa segunda linha aí. Ele é limitado pelo grau dos polinômios que eu estava trabalhando. No máximo, ele é um daqueles caras. É o maior deles. E no produto, que eu até comentei, que o produto é mais fácil você imaginar o que acontece, porque quando você está multiplicando, quando você faz esse produto aqui, entre os caras de maior potência de cada polinômio, vai somar a potência lá em cima, então o grau do produto é a soma dos graus, tá? É só essa proposiçãozinha. Eu não demonstrei ela não, mas
Ela é um pouquinho chata, por isso que eu não quis mostrar, mas ela não é tão complicada não. E esse comentário em vermelho é só para dizer assim, ó, eu escrevi ali em menor ou igual. O grau da soma é menor ou igual que o máximo do grau da F mais o grau da G. Beleza. Menor ou igual. Por que pode ser menor? Aí eu estou dando um exemplo. Eu estou pegando o polinômio de grau 2023, esse polinômio aqui, e estou subtraindo só essa potência aí de grau 2023. O que vai dar vai ser um polinômio de grau menor, que no caso esse daí é grau 1. Tem um símbolo do Android pulando aí, né? Deixa eu dar um... Matei o Android. Pronto. Pronto. O grau de... Bom, estão perguntando aqui, o João está perguntando o que significa essa notação. Grau de F mais G é o grau do polinômio quando somos dois. E do outro lado, o que é o máximo daqueles caras? É você escolher o maior deles. Só isso. Você olha para o grau da F e o grau da G. Decide quem é o maior e isso que retorna aí essa função máxima. Tem um símbolo para isso ou a gente escreve grau? Tem um símbolo. Um símbolo para grau, eu não escrevi, né? Tipo, eu estou sempre escrevendo assim, grau de N, mas eu posso dizer... Vou escrever em preto aqui. Ou assim. Esse 6 ao contrário. É o símbolo da ASICS, né? A ASICS. A marca de corrida de esporte e tal. Isso não é uma letra grega, tá? Eu não conheço o nome disso. Mas o que eu sei é que isso aí, em algum momento, significava D. O D ficou assim, curvado e bem pequenininho. É um 6 ao contrário. Mas ficou claro, João, aí, que é essa anotação aí? Tranquilo, galera. Beleza. E a gente fez umas contas que quem entendeu fez no dia da prova, né? Que tinha uma questão bem parecida, né? Era o do Raciel doidão, que tinha um táxi que quando você entrava ele te dava R$11. Tinha essa questão, né? Cashback. Aí, bom, são perguntas bem rápidas, tá? Tipo, enquanto polinômio de grau 1, tá? Tô fixando esse grau, satisfaz aqueles dois caras. F de 1 igual a 5 e F de 15 igual a 20. Aí você faz uma continha, vai aparecer duas equações, você vai ter que fazer alguma manipulação naquelas equações para encontrar a resposta. Você encontra o valor de A e de B e pronto. Aí de novo, outro exemplo desse, agora com grau 2, vai aparecer uma equação a mais e um termo a mais. E no caso geral, se eu tenho um polinômio, eu tenho n mais 1 informações sobre ele. Informações eu digo f de 1, f de 2, f de 3 e tal, até n mais 1. Eu consigo dar a cara dele exatamente. Cara de grau n, se eu tenho n mais 1 informações, eu consigo dar a informação dele. Quer dizer, a cara dele, mostrar a cara. A gente vai ver por quê mais tarde. Isso tem a ver com resolver sistema linear, que futuramente vai ser um dos assuntos. Então, podem ficar tranquilos que eu vou voltar nisso daí. Como você vê que funciona telescópio? Tem alguma coisa a ver com soma telescópio? Não. Soma telescópica é só um truque para você calcular algumas coisas. Não é bem não tem muita coisa relacionada a isso, não. Beleza. E agora, o que eu não falei até agora. Igualdade entre polinômios. Polinômios são duas funções. Duas funções podem ser iguais. Funções ser iguais é que tem o mesmo domínio, mesmo contradomínio, mesma imagem e a regra que define as duas é a mesma. Para polinômios isso é muito fácil. Quando você tem dois polinômios, eu escrevi aqui embaixo, essa é a primeira linha azul aí, tem Azinho e Bzinho do outro lado. A gente diz que os polinômios são iguais se cada um desses coeficientes são iguais. Era para ser a N e o Z, né? A N... A N e o Z.
Ah, verdade, tá ao quadrado, né? Valeu. Pior que eu não sei como é que eu apago isso aqui sem apagar o de trás. Vou botar assim, valeu, eu vou trocar isso daí. Mas esses dois polinômios são iguais quando cada coeficiente bate. Cada coeficiente de cada potência de x. Tá? E um exercício bem legalzinho que eu vi recentemente é encontrar um polinômio de grau 3 que satisfaz esse cara. Esse negócio aí. O grau 1 é fácil. Tá? Com grau 1, a expressão é ax mais b. E a gente joga na expressão aqui em cima. Saúde. Aí a gente joga aqui em cima. Joga o ax mais b aí. Troca um dx por x e depois por 1 menos x. Faz uma continha, vê que o b tem que satisfazer alguma relação ali que tem um a no meio. E todas as funções que satisfazem aquilo dali de cima são dessa forma. Tá? É isso daí. Ax mais 1, tá, blá, blá, satisfaz aquilo. Isso são todos os caras de grau 1. O exercício que eu vi não era grau 3, era grau 2003. Encontrar um polinômio de grau 2003 que satisfazia isso. F de x mais f de 1 menos x igual a 1. Você quer estudar mentira, né? De que ano? Bom, eu dei essa questão eu tentei resolver, não consegui. Dei para os colegas, ninguém conseguiu, a gente teve várias ideias. Depois de um tempão eu consegui. Depois de um dia eu consegui. É do torneio das cidades, se não me engano. Eu não sei que Olimpíada é essa exatamente. Eu acreditava que era da Rússia. Eu falei isso e os caras disseram que tem vários cantos. Então, é basicamente cidade contra cidade, velho. Eu vou tentar fazer com vocês o grau 3. Ah, não, eu fiz. Eu vou tentar mostrar o grau 3, tá? O grau 3, para grau 2 não dá para fazer. Grau par não dá para fazer. Filosofem aí por quê. Mas não dá para fazer. Com grau 3, eu vou tentar, pelo menos eu tentei olhar para funções desse tipo. O que é que eu estava esperando? Eu jogar essa expressão do mesmo jeito que eu fiz para grau 1. Jogar a expressão lá naquela condição que eu estou precisando ter e ver o que é que vai acontecer com os coeficientes. Vocês podem olhar que de um lado eu tenho um polinômio, que é a soma dos f's, e do outro tem um polinômio também que é 1, polinômio constante. Então, para ter igualdade entre esses dois caras, os coeficientes tem que bater tudinho. Dá certo. É uma conta mais chata, mais longa, mas dá certo. O truque é fazer conta. Não tenha medo, tá? Se aparecer um troço desse aí, você tiver com vontade de resolver, não tenha medo de fazer conta. É feio mesmo. Mas, tipo, só o segundo termo lá, o f de 1 menos x, é esse cara grande aí, ó. Menos x ao cubo, mais blá, 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 blá. E o que eu estou interessado mesmo é nesse último termo. Mas, quando eu jogo na minha expressão, que eu estou querendo, eu tenho um f de x, tá, blá, 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 e eu jogo todas as contas que eu já fiz, no final vai me ter isso, essa última linha, essa última igualdade. Isso daí tem que ser igual ao polinômio da esquerda, que é 1. Ou seja, a primeira coordenada, o primeiro coeficiente tem que ser 0, o segundo coeficiente tem que ser 0, o terceiro coeficiente tem que ser 0. Desculpa, o último tem que ser 1. Porque o da esquerda, veja lá, tem 1 igual a esse polinômio aí. Então, eu tenho que igualar os coeficientes daqui, ó. Aqui tem 0 vezes x ao quadrado, mais 0 vezes x, mais 1. Entendeu? Então, para ter igualdade, eu tenho que igualar cada coeficiente de cada potência. Então, o 2a mais 3 tem que ser 0, o menos 2a menos 3 tem que ser 0, e aquele último termo ali tem que ser 1. Ou seja, é a mesma ideia. Eu encontrei de novo algumas equações. A primeira e a segunda aí são equivalentes. Eu só estou multiplicando por menos 1. Essa é a coincidência do problema. Não fui eu que fiz isso. Pela primeira, eu consigo descobrir que é um A. E pela última, eu consigo uma relação entre A
entre B, uma relação de B que tem o A e o C. Eu jogo o valor de A, então só fica entre B e C. Beleza. Então, todos os polinômios dessa forma, o que eu estou mostrando, né? Todos os polinômios dessa forma, que eu sublinhei, que satisfazem aquele último sistema, são soluções do meu problema. Todos eles. Se você quiser um polinômio certinho, tipo, me mostra a cara dele. Aí tu joga algum valor. Tipo, C igual a menos 1. Aí tem esse polinômio aí. Isso daí é um polinômio que satisfaz essa equação aí. F de x menos 1 menos x igual a 1. Problema da lista. Encontre um com 2023. Mas eu vou dar uma dica. Você não precisa fazer muito isso, tá? Se você fosse fazer na marra, você ia ter um trabalho desgraçado. Porque... Bom, o cara problemático é esse termo aqui. Esse termo, para potências altas, é muito difícil de calcular. Bem chato. Então, eu vou dar uma dica. Se vocês quiserem fazer esse problema, eu sempre dou uma dica para problemas muito difíceis. Então, esse eu vou dar uma dica. E pensem aí no tempo livre de vocês. É um problema legal. E agora é o que vem a parte mais legal, eu acho, de polinômio. Para mim é uma parte mais topzona assim mesmo. Que, bom, vocês entenderam qual é a igualdade entre os polinômios? Cada coeficiente tem que ser igual. Só isso. A gente vai fazer isso de novo. E disso vai sair uma relação muito bonita. Muito bonita mesmo. Para mim. Que é só para responder a pergunta entre o que tem a ver a raiz de um polinômio. Bom, o polinômio tem raízes. Nem todas elas são reais. Vou dizer assim. Um polinômio de grau n tem n raízes. O problema é, todas elas são complexas. Como eu estou tentando desviar dos números complexos nesse curso, a gente vai esquecer isso daí e vai tentar resolver isso daí para o caso real. Entendi. Todas são complexas, como assim? Todas são números complexos. Todo polinômio tem... Você pega um polinômio de grau 2. A gente viu lá que se a gente calculasse o delta, de certa forma, se ele fosse negativo, não tinha raiz. Mas não tem raiz real. Complexa ele tem. Existem dois números complexos que eu jogo naquela expressão e o polinômio dá zero. Tá? Isso é meio... Isso é meio... Foi muito escondido isso na época, tá? Sim. Números complexos demorou para aparecer. Porque tem aquele negócio do número imaginário e tal, blá blá blá, mas demorou para aparecer, então não vou tentar falar dele não. Nessa pergunta, quando a gente tem grau 1, não tem muita graça, porque a gente consegue de cara dizer quem é a raiz dele. Então eu vou responder para graus maiores, tá? Para grau 2, a gente tem um polinômio, eu vou esconder o termo aqui que a gente tinha, o coeficiente aqui na frente, do termo quadrático. Vou botar só nos caras de trás. E a gente vai supor que as raízes são Azinho e Bzinho. Se as raízes são aquele cara, eu posso escrever o polinômio dessa forma. Todo mundo ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero fazer um chuveirinho agora. Se eu fizer um chuveirinho, vou escrever em azul. Deixa eu ver se está aqui eco ainda. Tá aqui. Se eu fizer um chuveirinho aqui, o cara que vai aparecer ali do meu outro lado, ó, esse com esse dá x ao quadrado, esse daqui dá menos bx, esse daqui dá menos ax, esse por último ab. Tranquilo? Eu vou juntar agora os termos que tem x. Vai ficar assim. A mais b, ab. E olha lá. Eu estou escrevendo isso sendo igual ao meu polinômio, mas como era a expressão, minha outra expressão que eu tinha do polinômio? É x ao quadrado mais azão x mais b. Se esses dois caras são iguais, cada coeficiente tem que ser igual. Entenderam o que eu estou falando? Estou dizendo, essa expressão de escrever e essa daqui tem que ser igual.
Porque é o mesmo cara que eu estou descrevendo. Então, cada coeficiente daquele tem que ser igual. Ou seja, o Azão tem que ser esse cara daqui, na verdade com sinal, né? Menos A mais B. E o Bzão é o produto das duas raízes. Isso já tinha aparecido antes, tá? Quando eu falei de coisa de polinômio função quadrática, eu disse que a ideia de função quadrática apareceu dos caras procurando números que a soma dava um certo cara e o produto dava um outro. São a ideia dos babilônicos. Então, é exatamente isso aí. Nada de novo sobre o Sol. E agora para grau 3. Bora fazer. Para grau 2 não tem muita coisa, porque você não sabe o que, é que vai acontecer no grau maior. Mas a gente vai considerar esse polinômio aqui. Ó. Esse cara, o de maior potência sempre vai ter coeficiente 1. Vai ser 1 vezes o x ao cubo, nesse caso. A gente vai escrever assim, Azão x ao quadrado, Bzão x, C. Beleza. E eu vou supor que as raízes são Azinho, Bzinho e Czinho. Tá? A, B e C. Logo, o que é que vai dar? O cara tem que ser, pode ser expresso dessa forma, um produto desses termos. De boa até aqui? O que é que eu vou fazer? Chuveirinho de novo. Se alguém souber de cara aí o que é que vai aparecer do outro lado, diz aí. Que eu vou fazer essa mesma pergunta com o grau 4, tá? Só para adiantar. Mas de grau 4 eu vou escrever de cara os caras. Diga aí. Todo polinômio de grau 3 vai poder ser escrito nessa forma fatorada? Se as raízes forem reais, sim. Tá certo. Se as raízes forem reais, sim. Se for complexo, eu estou correndo desse caso. Mesmo que se for complexo, dá. Tá? Se for real, se as raízes forem reais, eu consigo. Nesse caso, o coeficiente do x ao cubo é 1, né? Tem como escrever quando ele for diferente de 1? Tem como escrever, você divide. Se o cara lá é, sei lá, 10, aí você divide esse polinômio por 10. Aí o cara do coeficiente... O meu nome maior, né? Agora vai ser coeficiente igual a 1. Deu para entender? Se você tiver 10x ao cubo mais isso. Como é que você deixa o cara de grau 1 aqui na frente? Você vem aqui e divide por 10. Aí aqui vai ficar x ao cubo. Isso aqui. E agora eu consigo essa mesma expressão. De boa? Bom, acho que sim. Se não entendeu, pergunta aí, tá? Mas bora escrever dessa forma. O que é que a gente vai fazer? Chuveirinho. O chuveirinho dos dois caras, eu calculei aqui atrás. Deu essa expressão. Então, já vou jogar ela aqui. Da x ao quadrado menos AB mais AB vezes o último termo. E agora, fazer chuveirinho mais uma vez. Vai dar x ao cubo. Bom, eu vou fazer nessa ordem aqui. X ao quadrado vezes x ao quadrado vezes menos c. Depois esse cara. A mais b, x ao quadrado. Depois vai dar c. A mais b, x. Mais agora esses dois últimos produtos. Que é isso, menos isso. Beleza.
ABC. Se alguém não entendeu, é só fazer o chuveirinho. É longo, chato, mas é chuveirinho, tá? É bem simples. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou organizar todo mundo. De uma vez só. Não vou fazer o passo a passo não, porque não interessa. O que interessa é o final. Vai dar isso. Mais esses caras. X menos ABC. Pode organizar os termos aí que vai dar isso. Tá bom? O que é que eu tinha feito antes? Eu tinha feito chuveirinho e comparei com a forma lá em cima de escrever. Essa daqui. O que é que eu vou ter agora? Que o cara que multiplica o x ao quadrado, aqui em cima, tem que ser igual a essa expressão. Opa. Tá bom. O cara que multiplica o x ao quadrado lá em cima tem que ser igual à expressão de baixo. Então, dá menos AB mais C. O cara que multiplica só o x tem que ser igual a isso. E o C tem que ser menos o produto dos caras. Alguém já viu essas coisas? Ninguém nunca viu isso aí? De segundo grau. Equações de Girard. Essas são as conhecidas equações de Girard. Então, não sei quem é Girard, eu sei que ele é francês. E tem alguma coisa bem parecida, se chama soma de Newton. O Newton, ele descobriu, por algum motivo, ele descobriu coisas assim, só que um pouquinho antes o Girard tinha descoberto. Aí ficou Girard. Tá? O Newton ele tem uma soma bem legal, eu vou botar uma na lista. Vou botar um exemplo e uma na lista para vocês fazerem. É bem legal, bem legal. Mas o interessante aqui é que eu estou respondendo minha pergunta. Estou respondendo com a relação entre os coeficientes e as raízes. Os caras em maiúsculo são os coeficientes. Os caras em minúsculo são raízes. Estou dizendo o quê? Cada coeficiente dá para escrever como soma ou produto de raízes. Isso é bonito. Isso é bonito. Vê que o primeiro cara, no grau 2, quando carrega 2, o coeficiente que tem no x é menos a soma das raízes e depois é o produto delas. O outro coeficiente é o produto delas. No grau 3, o cara é menos a soma das raízes, depois todos os produtos 2 a 2, depois menos o produto de todas. Parece muito, né? Ô, cara, que interessante, né? Que parece que vocês já sabem disso. Para grau 4. O que é que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que vai ser menos a soma das quatro raízes. As quatro das raízes e depois menos o produto das quatro. Beleza, eu vou escrever aqui o... Isso eu acho bem bonito. Isso daí. De raízes... Azinho, Bzinho, Czinho e D. Na verdade, isso no caso complexo também vale. O Pedro que perguntou, isso no caso complexo também vale. A expressão que eu vou ter é essa daqui, né? O x menos A, x menos B, x menos C, x menos D. Aí quando você faz uma conta, isso daqui dá x à quarta, vou copiar aqui, tá? Menos isso, mais, aí você vai quebrar nos próximos graus, é por isso que eu não vou fazer. Todos os produtos 2 a 2, AD mais BC, BD, CD,
são todos os produtos 2A2, menos ABC, agora todos os produtos 3A3, ABD, mais ACD, BCD, mais o produto de todo mundo. Todos os produtos 4A4, só tem um. Vai dar isso. Ou seja, o Azão é menos a soma. O Bzão é... Vou reescrever, sou gente boa. AD, BC, BD... Parece muito. Agora todo mundo 3A3. ACD mais BCD. E por último, o produto de todo mundo. Já aparece somatório. Não. Não precisa não. Então, se liga que está alternando um sinal aí. No caso geral, vai ter um menos 1 elevado a n. Tá ligado? No caso geral, a gente escreve assim, ó. Isso daqui é o coeficiente do polinômio de grau n quando as raízes são a1 até a n. Isso daqui vai dar menos 1 elevado a n vezes todos os produtos... Na verdade, isso aqui. K. Todas as somas dos produtos. Nem sei como escrever isso. Porque se eu fosse escrever, ia ter um somatório, um produtório aqui no meio. Eu quero fugir disso. KK. Das raízes. Esse daí é o coeficiente. O que é que eu estou mostrando? Nos casos fáceis, né, nos casos básicos, são bem rápidos de calcular, entre aspas. Então, fórmula de Girard, eu nunca decorei. Toda vez que eu precisei, eu ia para esse canto. Tá? Bom, e pela aula do Cícero você consegue dizer exatamente se você está errando ou não. Por quê? Quantos caras no primeiro coeficiente tem que ter? São todos os caras que têm produto com o termo. Isso daqui é a quantidade. Vou escrever assim, a quantidade dos termos de A. Sei lá. Que A é número também, não sei. A quantidade dos termos de A é 4 escolhe 1. Eu tenho 4 raízes, eu quero fazer produtos dela. Isso daqui é 4. No 2, no B aí, quantos termos eu tenho? 4. E eu quero escolher 2. Saúde. Até bugou ali, pô. Boa. Professor, não posso vir para essa aula, a sua aula sem dormir. Bugou com força. A sua voz me dá sono. Minha voz me dá sono, né? Foi mal. Vou sair da sala, vai encerrar. Peraí. Bugou mesmo, pô. Peraí. Vem lá.
Pronto, tá aberto. Bom, dá para descobrir quantos caras tem ali no termo B, né? Que é 4 escolhe 2. Oxi. A lista bugou mesmo, velho. Nunca mais eu espirro na minha vida. Eu vou espirrar pra dentro. Cuidado, não passa não. Desculpa, a conversa da galera aqui. Achei que essa apagou. Pronto, tá melhor. Beleza. Quanto cara tem ali? 4 escolhe 2. Isso dá 6. Que loucura, velho. Deixa eu aliviar aqui o computador. Por algum motivo tá. Pior que eu não entendi. Beleza, mas acho que vai voltar. Pronto. Beleza, tem 6 caras. No terceiro ali, acho que vocês já entenderam. Tem 4 escolhe 3. Que isso é a mesma coisa que 4 escolhe 1 e dá 4. E no último tem 4 escolhe 4, que é 1. Então, no caso geral, dá para saber quantos termos tem exatamente. E para que isso, né? Isso daí dá para fazer várias questões, várias mesmo. Por exemplo, do IME. Questão bem... Pior que é, viu? Questão do IME. Escrever aqui rapidinho. Eu esqueci que é internet, não. Não. É limpo. Limpo. Ah, não. International Mathematics College. E-mail. E-mail é uma do ITA. É o primo do ITA, né? Consequência do ITA. Então, IME é Instituto... Não, bom, tem de matemática e estatística, mas tem militar de engenharia. Matemática e estatística. IME. Só que é na USP e tal. É lá em São Paulo. Sendo... Não. O número real. Calcule o valor. Tá com delay. Não entendi, velho. O pior que foi não espirro dela, tá ligado? A coincidência máxima foi essa. Mais de 1000, né, agora. Tá não. Pode confiar. Não entendi agora. Provavelmente memória RAM, mas... Não entendi. Bom, mas o que eu quero aí é o cubo, a soma dos cubos desses raízes. Tá? X ao 1 cubo, mais x2 ao cubo, mais x3 ao cubo. E ali o polinômio é x ao cubo menos ax menos 16 igual a 0. Só isso daí. Dá um tempinho, tipo uns 5 minutos para vocês pensarem. Bom, é questão do IME, tá ligado? Eu não sei se ele tem fase 1 ou fase 2. Eu acho que sim. O problema é eu não sei de que fase é essa. Vai que volta, né, agora?
começa a filmar, não tem? Eu tô com medo. É barulho só aqui. Cabeça agora tá usando. Meu Deus, com essa prova aqui. Quem tiver ideia aí pra fazer o problema, diz aí, tá? É bem rapidinho o problema, bem rapidinho mesmo. Deixa eu deixar, né? Bom, quem tiver ideia, mesmo que errada, diz aí qualquer coisa. O problema é, né? O que eu falei era para a soma das raízes. Em algum momento lá aparecia a soma das raízes. Só que aí eu quero o cubo, a soma dos cubos das raízes. Não estava lá. Isso daí é onde eu falei que entrava a soma de Newton. Isso daí é uma soma de Newton. São potências das raízes, soma das potências de raízes. Esse é um tipo de exercício que cai em coisa militar direto. Direto. Bom, tem outros, tá? Outros problemas. Futuramente eu falo dos outros. Eu escolhi 2 do ITA, por exemplo. ITA International. Tecnológico. Nada? Ó, uma dica. Não pensem tão difícil, tá? Não tá nada tão maluco que vai acontecer. Mas eu olhei e pensei que estava errado. Então isso aqui tá que vai começar. Isso aqui tá também. Uma só dos cubos. Qual é a identidade de Gauss, Caio? Não sei. Conheço várias identidades de Gauss, na verdade. Mas qual é que você está falando? Ah, eu acho que eu sei o que é. O problema não é no tablet nem no meu computador, é nesse computador. Aqui aparece rápido, aqui não. Acho que eu entendi. Pode usar, se quiser. A identidade de Gauss, então, talvez seja x mais y mais z igual a zero, né? Deve ser. Aí você tem uma relação mais bonitinha com alguma coisa desse tipo. Eu lembro por cima, assim, do que você está falando. E aí, nada? Vou fazer bem devagar. Vou escrever 3 informações bem óbvias. Se os caras são raízes dessa equação, então quando eu jogar nela tem que ser igual a zero. Jogar esses caras naquela equação vai ter que dar zero. Eles são raízes daquela equação, então tem que satisfazer aquilo. Então, quando eu jogo x1 ao cubo, essa é a minha primeira equação. Só tô botando... Tá com delay, pô. É o computador. Pior que não é o meu computador. Dá isso é a primeira. A segunda. É só eu trocar x1 por x2. E a terceira é trocar x2 por x3.
Nenhuma ideia aparece daí, não? Subtração. Subtração. Por que subtração? Porque não é comparável. E é. Se eu somar, o que é que vai aparecer? Sistema? Ah, se não ser isso agora, a gente pode igualar ele. Beleza, e aí? Eu vou chegar aqui A igual a A, que 1 igual a 1, que menos 16 igual a menos 16. Você tá perdendo muito do meu cérebro. Do cérebro. Minha psicóloga uma vez falou cérebro comigo. Na hora minha mãe cancelou. E aí? Não tem nenhuma ideia, velho, de olhar isso daí? 3 formações muito básicas. Qual é a sua ideia? A nossa ideia foi tentar juntar esses sistemas e matar os coeficientes. Matar os coeficientes. Deixa os bichinhos, pô, fizeram nada pra você. Se liga, se eu somar essas 3 linhas. Vai ficar. Subtração é Olha o que eu tô pedindo, né? Eu tô pedindo a soma dos cubos. Vai aparecer a soma de cubos se eu somar isso daí. Concorda? Então, somando. Ô, glória mesmo. Professor, Diga aí. x1 mais x2 mais x3 dá zero. Dá para usar essa informação? Por que dá zero? Porque, tipo, se tu aplicar o que fez lá do exemplo, aí faz o A, o B e o C. Beleza. Aí o A vai ser igual a x ao cubo, certo? Que vai ser 1. Aí no caso, x ao quadrado. X ao quadrado vai ser dele é zero. Beleza. Aí vai ser a soma dos 3 coeficientes. x1 mais x2 mais x3. Perfeito. E essa soma aqui não dá zero, ela não aparece. Porque não aparece x ao quadrado. Aí se somar esses 3 aqui, vai dar x1 ao cubo, x2 ao cubo, x3 ao cubo, menos a aparência de x1 mais x2 mais x3. E a gente sabe que esse valor é zero. Aí fica x1 ao cubo, x2 ao cubo, mais x3 ao cubo. Perfeito. 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 Aí menos 16 aparece 3 vezes, vai dar 48 igual a zero. Aí passa. Perfeito. Aí dá... Perfeito, isso mesmo. Se você somar, o que ele está dizendo é o seguinte: quando você soma, vai aparecer os termos ao cubo, mas vai aparecer aquele soma ali, ó, x1 mais x2 mais x3. O que é isso? São as somas que estavam aparecendo antes. A soma das raízes. A soma das raízes dava o cara de potência, se ele tinha grau 3, dava grau 2. Só que o grau 2 não aparece aí, ó. Não existe cara de grau 2. Então aquela soma dali é igual a zero. Então, esse cara daqui, eu estou usando as relações de Ra, tá? Para dizer isso daí, que a soma daqueles termos ali vai ser zero. Então é só passar o termo lá que eu estou querendo para um lado e o número para o outro. Não. Aquela soma é igual a zero. Ou seja, vai dar a soma que eu estou querendo menos 48 igual a zero. Então faço 48 para o outro lado. É só isso. A resposta é 48. Só isso. Entenderam? É só enrolação. Tipo, o A poderia ser qualquer número que você goste. Não interessa. Não entendeu? Tá. Ó, antes. Se liga. O que está aparecendo ali é aquela soma. Aquela soma dá o coeficiente do cara quadrático. Só que o cara quadrático é zero. Não existe. Então, aquele termo que tem um A, some. Ela pode ser qualquer besteira que você quiser. Entenderam? Porque essa equação não tem quadrado. A questão é bonitinha. Eu achei legal essa questão.
Com certeza, se eu fizesse a prova, não acertaria. Com certeza. Mas... Bom, ia me lembrar... Eu ia tentar outras coisas. Eu ia tentar achar a raiz. Eu ia tentar outros métodos. Não usando a senha. Não faria usando a senha. Mas de boa, deu pra entender? Relação de Girard é interessante, cara. Girard é interessante. Hã? Girard. É a equação de Girard. Agora. Equações de Girard. Ou relações de Girard, ou... sei lá. Tem vários nomes. Então, isso é uma boa pergunta. Vai ser a resposta que eu dei pro Pedro. Isso daí só vale, essas contas só valem se o termo... É porque tem uns nomezinhos que eu não quero falar, mas o cara de maior grau tiver grau 1, tiver coeficiente 1. O AN for 1. Mas se ele não for, o que é que eu faço? Eu divido, nesse caso. Na hora de escrever assim, nesse tipo de produto... Caramba, velho. Que droga. Não tô entendendo. Mas na hora de escrever isso daí, o AN, ele aparece justamente aqui na frente. Então, quando você for igualar, cada termo daquele vai ter um AN. Aí no final, aqui embaixo, você vai dividir. AN, AN e AN. AN é o cara de maior potência, tá? Coeficiente de maior potência. Então, no caso geral, é isso daí. Não é nada de novo, tá? Não tem novidade sobre isso, não. Deu pra pegar esse negócio? Isso daí só saiu de igualdade de polinômio, eu não fiz nada de mágico. Beleza. Tem alguma dúvida aí? Deixa eu ver. Professor, Diga aí. onde foi que você usou a igualdade de polinômios? Para encontrar essas relações. Tipo, ó, se eu escrever o polinômio assim, é uma forma, e se eu souber quem são as raízes, eu escrevo dessa outra maneira, e eu faço aquele chuveirinho longo, e agora eu consigo dizer que cada coeficiente tem que ser igual. Isso é a igualdade de polinômios. Ok, obrigado. Nada? Então, bom, tinha uma questão aqui, só que ela é muito longa. Deixa eu botar uma questão outra militar. Agora do ITA. De 2018. Deixa eu ver. Bom, eu vou fazer aqui um negócio que eu já comentei em alguma lista, tá? Eu defini que era uma PA. PA é progressão aritmética. Se alguém não entender, pergunta aí, tá? Estão em PA. Sabendo que blá blá blá. Eu não lembro, eu acho que caiu alguma vez no Enem, mas eu não tô lembrado não quando foi. Relações de Girard. Não, mas tipo, o Enem mudou muito, pô. Não, mas se procurar eu acho que encontra. Acho que... Não, então, tipo, quase ninguém acertou, tá ligado? Corta tudo.
simulado só regra de 3. Só regra de 3. Não é isso mesmo. Eu vou ler uma questão aqui para vocês verem. O nível. O purificador de água enche um copo de 180 ml em 6 segundos. Para encher uma garrafa de 600 ml, levará 4 segundos. Que ano é esse? Eu vou chorar, eu choro. Quantos simulado? É basicamente imaginar em cima Melhor nem vai. Joãozinho vai na fazenda da fora. Isso tudo para botar esse. Essa aí não vai pequeno. Deixa eu ver. Eu vou tentar fazer um negócio. Eu vou tentar reiniciar meu computador. Mas eu vou tentar reiniciar meu computador. Como? No Meet. Esse daqui é o computador problemático, talvez. Né? Eu vou ver se... Tá rodando pau? Eu não sei. Mas é o seguinte, tem esse polinômio aí. Tem esse polinômio aí. E as raízes estão em PA. Ele tem 3 raízes, tá? Eu devia ter falado isso, mas tem 3 raízes que estão em PA. O que é PA? Progressão aritmética. Aí você sair de um termo, somar algum número, chegar no outro, sair desse termo, somar num número, chegar no outro. Isso está em PA. Há uma razão constante, uma diferença constante entre eles. Meu Deus. E a soma dos coeficientes é igual a 10. Qual é a soma das raízes? Essa é a pergunta. Exato. Os coeficientes aí são 1, A e B, né? A pergunta é quanto é 1 mais A mais B. A mais B igual a 9. Graças a Deus. A soma das raízes é 0, né? Por quê? Não, pergunta. Não. Tá ligado? É outro probleminha. O que é que você tem que usar? Fórmula de Girard. Ou equação de Girard, tanto faz. O quê? Bom, para quem quiser ver a equação de Girard, como Alice, aqui para o grau 3. Cadê? Grau 3. Não. Tá só. Não, peraí, vou voltar. Diga você. Tranquilo. Boa tarde, pessoal. Se quiser parar a gravação daqui a pouco, também tudo bem. Não, tá. Tranquilo. Olá, pessoal. Boa tarde.